E aí, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Estão todos bem? Espero que sim. Vamos agora para o vídeo de continuação sobre o Egito Antigo, tá legal? Só recapitulando, na aula anterior nós vimos alguns aspectos da sociedade egípcia, né? Como se formou o Império Egípcio, a estrutura dessa sociedade, né? Quem está no topo, quem está na base, enfim. Vimos também sobre a escrita egípcia, foi um outro ponto abordado na última aula também, que se você não assistiu por um acaso, procura ela aqui nos links que você vai ter acesso, tá bom? Bem, na última aula nós paramos aqui na escrita egípcia, falamos sobre a Pedra de Roseta, que foi um grande achado arqueológico em função de uma expedição liderada por Napoleão Bonaparte, quando Napoleão desloca militares para o Egito para impedir que os ingleses cruzassem aquela região em direção às Índias, né, ao Oriente Médio, para frear o comércio inglês. E aí Napoleão Bonaparte, além de levar soldados, também vai levar nessa expedição pesquisadores. Eles vão coletar uma série de coisas, vão analisar vários objetos, enfim, vão catalogar muita coisa. E, entre tudo isso, em 1822, nessa expedição, o francês Jean-François Champollion ele vai, com a sua expedição, localizar a Pedra de Roseta, que é essa pedra aqui embaixo, né, essa pedra aqui embaixo, né, aonde nós vamos ver nesse fragmento de pedra que era um monumento, né, era uma estela comemorativa com um texto em 3 idiomas. E um desses idiomas é o grego. Os outros dois eram dois tipos de escrita egípcia. E o grego é uma língua que nós conhecemos, né? Mas os textos em egípcio ainda eram desconhecidos. Então, o texto grego era uma tradução dos dois tipos de idiomas egípcios e graças ao texto grego foi possível fazer a tradução do texto nas duas línguas egípcias. Tá? Mais detalhes, assiste lá a primeira parte da aula sobre o Antigo Egito, que você vai ver a explicação sobre a Pedra de Roseta. Nós paramos na última aula aqui, ó, sobre o mito de Osíris e a religiosidade egípcia. Bem, vamos falar bastante sobre a religião egípcia, né? Como ela funciona, quais são seus mitos, suas crenças, alguns dos seus deuses, o que eles acreditavam e por aí vai. Bem, os povos da antiguidade, eles criaram os mitos com o objetivo de explicar suas origens a partir de seus costumes, tradições e visões de mundo. E aqui embaixo tem um desses registros, né, de uma lenda egípcia que eu vou ler aqui com vocês. Vamos ler juntos, né? Se você não quiser acompanhar a minha leitura, nós estamos aí com 3 minutos de vídeo e 50, você pode avançar o vídeo, tá legal? Você pode avançar o vídeo. Quando você não ver mais esse texto rosa, em destaque rosa, é porque eu já terminei a leitura, tá bom? Mas, se você quiser acompanhar a leitura, só continuar assistindo o vídeo, ou, se você preferir, você pode pausar o vídeo, pausar nesse momento inclusive, ler o texto, ou copiar o texto, se você quiser. E aí, conforme eu for subindo o texto, você vai pausando, tá? Nós temos aqui um parágrafo, né? Eu vou ler esse parágrafo, depois eu vou subir e leio o próximo parágrafo. Eu deixo ele bem à mostra na tela. Vamos lá. No começo não havia nada, a não ser apenas um imenso oceano primitivo e informe, ou seja, sem forma, repleto de um espírito divino e do germe de todas as coisas, conhecido por Nu, ou Num. E à sua volta havia apenas o silêncio das trevas,
e o caos sem fim. Então, misteriosamente, este oceano desperta de seu sono profundo, e poderosas tempestades fazem suas águas se agitarem intensamente. As águas deste oceano começam a se retrair, e surge uma ilha, uma espécie de porção de terra, chamado de Monte Primevo, ou Colinas Primais, a primeira porção de terra do mundo. Do meio deste monte surge uma flor de lótus, e de dentro desta flor, ou ovo, surge o deus Sol Ra, que é a encarnação do poder onipotente do Espírito Divino. Ao abrir seus olhos, o deus Ra enche todo aquele espaço vazio com sua forte luz, e esta luz deu início à criação. Do olho de Ra escorre uma lágrima, da qual surgem os seres humanos. Em seguida, Ra fecha seus olhos e começa a criar os deuses que lhe farão companhia. Tefnut, deusa da água. Shu, deus do ar. Os deuses Shu e Tefnu deram à luz a Geb e a Nut. Geb e Nut, deusa do céu, deram à luz a 4 filhos: Osíris, Ísis, Set, Neftis. Osíris era irmão e marido de Ísis, enquanto Set era irmão e marido de Nefs. Osíris governou toda a terra conhecida, ou seja, tornou-se o rei do Egito e começou a civilizar os seres humanos através da educação, criando leis, ensinando técnicas agrícolas, o modo de dominar os animais e ensinou a reverência e o culto aos deuses. Osíris viaja então pelo mundo para disciplinar outros povos, enquanto isso sua irmã e esposa, Ísis, governava o Egito em seu lugar. Seu irmão Set, invejoso do sucesso de Osíris, trama um plano para matá-lo. Conspirou com outras 72 pessoas e constrói um magnífico sarcófago, com as medidas exatas do corpo de Osíris. Set e os conspiradores armam um banquete importante e convidam o rei. Durante a festa, Set quis agradar aos convidados, dizendo que daria de presente o belo sarcófago para aquele que tivesse o tamanho certo para caber nele. Os convidados experimentavam e não se encaixavam nas medidas, até que chegou a vez de Osíris. Ao entrar para experimentar, Set e os conspiradores fecharam rapidamente o sarcófago, pregando a tampa e jogando chumbo derretido por cima. Então jogaram o sarcófago no rio Nilo, cuja correnteza arrastou até o mar Mediterrâneo, parando entre os ramos de uma pequena árvore de tamarisco, na cidade de Biblos, na região dos pântanos de papiros do delta. O poder divino que morava no corpo de Osíris transmitiu à pequena árvore tal força que esta cresceu frondosamente e envolveu o sarcófago, escondendo-o dentro do seu tronco. Tempos depois, o rei desta cidade, maravilhado com o esplendor e tamanho daquela árvore, manda cortá-la, para servir de coluna em seu palácio. Através da ajuda de Anubis e de informantes, Ísis ficou a par dos fatos e chegou até a cidade de Biblos. Depois de ter feito uma profunda amizade com a rainha da cidade, Ísis conseguiu que lhe desse a coluna daquele palácio, a qual cortou e tirou dali o sarcófago. Ela enrolou o restante da coluna com linho, derramou óleo perfumado sobre ela e devolveu aos reis de Biblos. Ísis pranteou e lamentou sobre o corpo morto de seu marido. E depois disso, trouxe de volta para o Egito e o escondeu em lugar secreto. Set, ao saber do resgate do corpo de Osíris, consegue localizá-lo e então corta seu corpo em vários pedaços e os espalha por todo o Egito. Ísis parte mais uma vez à procura dos fragmentos espalhados do corpo de seu marido. Dessa vez, com a ajuda da sua irmã Neftis, Ísis encontrou e juntou todas as partes do corpo de Osíris. Ocorre então o primeiro processo de mumificação,
onde Ísis e Néftis recebem ajuda de Anubis. O corpo do morto é embalsamado, recebe uma série de amuletos que o protegiam de todo o mal existente e foram recitadas várias fórmulas mágicas escritas por Thoth, ditas por Ísis. Então Ísis se transforma em uma ave e, planando sobre o corpo de Osíris, bate as asas e faz um vento mágico que o ressuscita. Nossa, que história, hein? É bem longa, mas eu fiz questão de contar para a gente poder entender um pouquinho da mitologia egípcia com relação, pelo menos, a Osíris, né? E essa história, ela nos faz pensar, refletir em algumas coisas. A primeira coisa que eu acho interessante ser analisado é a cosmogonia. O que é cosmogonia? Cosmogonia é um mito de criação do mundo. A maioria das religiões no mundo, elas possuem uma cosmogonia, que é uma história que vai fazer um relato a respeito do surgimento do mundo, dos homens, da terra, enfim. E o Egito tem a religião egípcia antiga, ela tem a sua cosmogonia, o seu mito de surgimento do mundo das coisas. E é interessante analisar que tanto a cosmogonia dos nativos daqui do Brasil, dos índios, né, daqui do Brasil, dos tupis, como também o mito de criação judaico, o mito de criação egípcio, tem muitas semelhanças. E é interessante analisar esses padrões de semelhanças. Né? Salta a nossa curiosidade perceber que civilizações tão distantes geograficamente, territorialmente, né? Tão diferentes com relação à religiosidade, mas que possuem os seus mitos de criação, os seus mitos, nas suas cosmogonias, né? Algumas ideias tão semelhantes, né? O mar, um ser divino pairando nas águas, enfim. É um detalhe interessante de se analisar. Um outro ponto também a se analisar nessa história, nesse mito, é que os egípcios eles são politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses diferentes. Poli, muitos, né? Mais de dois, muitos. Teísta, de teísmo, de credo, né? Do credo em uma divindade, enfim. Então, politeísta. Uma curiosidade aqui, né? Politeísta, né? Que é a pessoa que acredita em muitos deuses. Monoteísta são as religiões que acreditam em um único Deus. E existem 3 exemplos de religiões que são monoteístas, que é o judaísmo, né, do povo judeu, o cristianismo dos cristãos e o islamismo dos muçulmanos. Então são 3 exemplos de religiões monoteístas. São as 3 principais religiões monoteístas no mundo. Né? Cristianismo, judaísmo e islamismo. Então, como está falando, politeísmo, a crença em vários deuses. Monoteísmo, a crença em um único Deus. E o ateísmo, que é a ausência de crença em algum ser divino. Esse ateísmo, a palavra ou a letra A antes do teísmo, A é a ausência de alguma coisa e teísmo é aquilo que eu já falei a respeito do credo em alguma força divina ou algo do tipo. Bem, continuando. Além dos egípcios eles serem politeístas, ou seja, acreditarem em vários deuses, e isso é representado pelo mito que nós lemos, pela história que nós lemos, porque vocês perceberam que vários deuses aparecem, né? Nós temos Set, nós temos Osíris, nós temos Ísis, nós temos Thoth, que é o deus da sabedoria, nós temos Anubis, que é o deus que cuida do mundo inferior, né? Que cuida do reino dos mortos, digamos assim. Na verdade, Osíris ele é tido como um deus dos mortos. O Anubis ele tem mais uma função de julgamento no mundo dos mortos. Anubis é responsável por pesar o coração das pessoas. De acordo com a mitologia egípcia, quando alguém morre, essa pessoa ela vai encarar o tribunal de Anubis. Anubis tem uma balança
onde em um dos lados da balança tem uma pena e do outro lado é colocado o coração da pessoa morta, né? E ali é pesado o coração de acordo com a pena. E o coração devia ser mais leve do que a pena. Ou seja, esse coração devia ser isento de impurezas, de pecados, de coisas ruins, né? E um coração mais pesado do que a pena seria um coração carregado de coisas ruins. Quem fosse achado em culpa, quem não fosse tido sido uma pessoa boa em vida, digamos assim, né, era devorado por um monstro. E quem era achado sem culpa, era uma pessoa boa, enfim, ela encontrava um bom destino no mundo dos mortos. Bem, outra característica também da religião egípcia é o antropomorfismo. Palavra difícil, né? Antropomorfismo. Antropo significa homem, ser humano. Morfismo vem de forma. Então, antropomorfismo significa forma humana, forma de homem. Né? E isso era uma característica da religião egípcia. Nós vamos ver algumas divindades com aparência humana. Ok? Me acompanha aqui no texto. De acordo com a mitologia egípcia, Osíris e sua esposa, detalhe, esposa irmã, ok? Osíris ele é irmão de Ísis e ao mesmo tempo esposa, assim como Sete também é irmão da sua esposa. Essa questão aí na antiguidade não era muito difícil de acontecer não, tá? De haver relação de casamento, né, entre irmãos, entre parentes. Isso acontecia, tá? Inclusive a Bíblia também faz alguns relatos de relação parental, relação entre parentes. Enfim, Ísis, sua esposa Ísis, foram o primeiro casal a governar o Egito e tiveram um importante papel na criação da civilização egípcia. Osíris é considerado a primeira múmia do Egito. Porém, embora tenha ressuscitado, não pôde voltar ao mundo dos vivos, tornando-se o governante do mundo inferior. Aquilo que eu estava explicando para vocês a respeito de Osíris ser governante do mundo inferior. O mundo inferior aqui no caso, galera, é referente ao mundo dos mortos. Fazendo uma comparação, Osíris ele é muito parecido nesse sentido de governante do mundo inferior, ele parece muito com Hades. O Hades, né, da mitologia grega. A segunda parte do mito refere-se à luta pelo poder entre Horus, filho de Osíris, e Ísis, com seu tio Sete. A disputa foi resolvida por um tribunal dos deuses, que decidiu em favor de Horus, que se tornou o novo faraó. Depois disso, Osíris pôde renascer na vida eterna. O mito de Osíris é uma importante fonte para compreender as principais crenças e aspectos da sociedade do Antigo Egito. Por meio dele, compreendemos que os egípcios eram politeístas, né? E outra característica religiosa era o antropomorfismo. Segundo a crença, os deuses tinham forma e sentimentos humanos, como amor, esperança, inveja, raiva e etc. Só um detalhe, essas características antropomórficas, elas também são encontradas na religião grega, tá legal? Mais para frente, no sexto ano, vocês vão aprender sobre mitologia grega. Mas só aqui fazendo um paralelo, um comparado, os deuses gregos também são antropomórficos. Segundo a crença, já li essa parte, né? Porém, eu tô aqui, ó. Eu tô no porém, que é a setinha. Porém, alguns deuses eram representados com partes humanas e de animais, e outros eram retratados apenas na forma de um animal. Só um detalhe aqui. Essa questão da forma de animal, existe no Egito algumas estatuetas de gatos que eram divindades, né? Bem, vamos lá, continuando.
Por isso, outra característica religiosa que marcou a civilização egípcia foi o zoomorfismo. Não sei se vocês sabem, mas na Índia, alguns animais são tidos como sagrados, como o elefante, a vaca, os ratos. Então, é uma ideia aí muito próxima do zoomorfismo, da divindade ter forma de um animal, né? Um deus em forma de um animal. Os egípcios cultuavam seus deuses através de tributos e homenagens. Por isso construíam vários templos em que eram realizados cultos pelos sacerdotes. Deixa eu voltar aqui. Culto pelos sacerdotes. Era comum oferecerem aos deuses festas repletas de comidas e bebidas, pois acreditavam que eles tinham as mesmas vontades humanas. Osíris tornou-se a principal divindade cultuada no Egito Antigo, e sua lenda foi relacionada às ações dos faraós, considerados encarnações do deus Horus. Os faraós eram vistos como responsáveis pela estabilidade do mundo e pelo sucesso das colheitas, e essa noção contribuiu para a crença de que o faraó tinha poderes divinos e que, portanto, seu poder era ilimitado. Por isso, a organização política do Egito era baseada na teocracia. Outra palavra interessante aí que tem origem na língua grega. Teocracia. Tel, Deus. Cracia, kratos, poder, governo. Então, a teocracia é o governo de Deus ou dos deuses. No caso, o faraó governa. Só que o faraó é uma representação dos deuses. Então, é como se a própria divindade estivesse encarnada na forma humana e governando. Então, é como se o próprio Deus governasse. Teocracia. É o governo de um Deus, de uma entidade divina. Bem, aqui nessa próxima parte, eu vou mostrar aqui para vocês essa foto aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês sobre Anubis, que Anubis ele julga os mortos com a sua balança e tudo mais? Tá aqui, né? Aqui está Anubis. Então percebam que Anubis ele tem uma cabeça de animal, um corpo de homem. Logo é uma figura antroposomórfica. Olha, antroposomórfica. Como assim, professor? Ele é antropo, ele é zoo, né? Ele tem forma de antropo, humana, e zoo, animal. Antropozoomórfica é a junção de antropomorfismo com zoomorfismo. Então ele tem parte humana, parte animal. Cabeça de animal, corpo de homem. Para ser mais preciso, a cabeça de um chacal. O chacal era um animal muito comum na região do Egito, não só no Egito, mas também em boa parte da África. O chacal, ele parece muito com um cachorro, é uma espécie de cachorro selvagem. E aqui nós temos Anubis, né? O animal pronto para devorar o indivíduo que fosse achado em falta, né? Com o coração pesado, e aqui o morto aguardando o seu julgamento. O coração de um lado da balança e a pena do lado da outra, né? É uma representação do julgamento do escriba Runefer, que aqui é o escriba sendo julgado por Anubis. Lembra que eu falei sobre os escribas na aula passada, tá? E é uma imagem representada no livro dos mortos. Anubis e Amut. Amut é o nome desse animal aqui terrível, né? O devorador de corações, né? E estão pesando ali um coração. Bem, há muitos filmes que fazem referência a esse livro dos mortos, mas tem um filme em questão que eu até indicaria para vocês assistirem, que é a Múmia, né? É a Múmia, é o mais antiguinho da Múmia, tá?
que tem até aquela continuação, né? Tem a Múmia 1, aí tem a Múmia 2, né? Que é o Escorpião Rei, o Retorno do Escorpião Rei, alguma coisa assim. E tem a Múmia Parte 3, que já é uma múmia oriental. Quem faz é o ator Jet Li. Agora, o nome é a Múmia, mas eu esqueci o nome do restante. É a Múmia 3, enfim. Bem interessante porque faz referência. A Múmia 1, no caso, o primeiro filme da Múmia, faz referência a esse livro, ok? Inclusive eles despertam a múmia por causa do livro, enfim. Uma diquinha só de filme para vocês verem, tá? Bem, em um primeiro momento, a crença era de que apenas o faraó poderia obter a imortalidade, em um primeiro momento, né? Seguindo aquela noção do mito, Osíris foi mumificado, teve suas partes juntadas, envolto em linho, né? Foi feito um ritual, ele voltou à vida. Não pôde andar no mundo físico, mas ele passou a governar o mundo dos mortos. Então, a princípio, a crença ela se restringia a Osíris, mas, no entanto, com o passar do tempo, essa ideia foi modificada, pois se passou a acreditar que a vida além da morte poderia ser garantida para outros indivíduos. Segundo a crença egípcia, antes do renascimento, o morto precisava passar pelo tribunal do julgamento, composto de vários deuses. Nesse momento, o morto deveria descrever seu comportamento ao longo da vida, destacando os erros que ele não cometera. Em seguida, Anubis, deus dos mortos, colocava em um lado dos pratos de uma balança o coração do morto. No outro prato era colocada uma pluma ou pena. Se ocorresse o desequilíbrio, o coração era imediatamente devorado por Amut, uma criatura parte leão, parte hipopótamo e parte crocodilo. Caso ocorresse o equilíbrio, o morto era absolvido no julgamento e conduzido para a vida eterna. Uma coisa que era muito terrível acontecer com uma pessoa na cultura egípcia é ela ser esquecida. Acontecia casos no Egito de haver uma invasão e aí o faraó perdeu o trono e o invasor ocupar o trono do faraó. Não é nem questão de invasão, é quando tinham golpes de Estado, golpes familiares, né? E aí o faraó era deposto. Quando isso acontecia, o faraó que destronava o outro faraó, ele mandava apagar o nome do faraó vencido, do faraó que perdeu o trono. O nome dele era retirado dos monumentos, era apagado, né? E isso dificultava muito os arqueólogos a entender o nome do faraó, o tempo que ele viveu e tudo mais. Alguns arqueólogos já encontraram colunas inteiras com hieroglifos e toda vez que ia fazer menção ao nome do faraó, essa parte estava talhada, estava retirada da pedra, ficava um buraco no lugar no nome do faraó vencido. Então, ser esquecido, cair no esquecimento, era uma coisa terrível para os egípcios. Então, a, a imortalidade para o egípcio ela está muito atrelada a essa coisa da existência, né? Então, tipo, se a Ramute devorasse o coração do indivíduo, ele não viveria imortalidade, né? Ele seria esquecido, digamos assim. Então era muito importante ser lembrado. Aí você vê as grandes pirâmides e tudo mais, porque é um grande sarcófago. Sarcófago não, perdão. É um grande mausoléu. É um local de sepultamento do faraó e era um local para ser lembrado, né? Para permanecer. Tanto que está aí há milênios as três principais pirâmides, as maiores pirâmides, estão aí de pé até hoje. E os nomes preservados, né? Kelps, Miquerinos, enfim. Então a ideia era ser
lembrado. E muito mais importante do que ser lembrado é de você ter a vida eterna, viver na eternidade, viver para sempre. Vamos entender agora o ritual de mumificação. Mas antes de falar do ritual de mumificação, deixa eu só dar um aviso para vocês. Se alguém estiver tomando café da manhã, pare agora de tomar o seu café da manhã. Se você está pensando em almoçar ou está almoçando, dá uma pausa aí no teu almoço, dá uma pausa na sua refeição para poder entender o processo de mumificação. E você já vai entender por que eu estou dando esse alerta para você. Bem, o mito também contribuiu para a criação do ritual funerário, cujo principal objetivo era a conservação do corpo para garantir a ressurreição e a vida eterna. Com base nessa crença, os egípcios desenvolveram a mumificação, um processo complexo e composto de várias etapas. Primeiro passo da mumificação. Detalhe, o objetivo da mumificação, então, é preservar o corpo do morto, para garantir com que ele vivesse, aproveitasse a vida eterna com seu corpo. Então, primeiro, o corpo era lavado com essências aromáticas pelos embalsamadores para purificá-lo. Embalsamadores é o cara que vai embalsamar o corpo, vai passar produtos, nele para que ele seja preservado. Em seguida, o cérebro era retirado pelo nariz. Isso, pelo nariz, eles introduziam um instrumento pelo nariz do indivíduo, Esse instrumento tinha um gancho na ponta. Não sei se você sabe, mas o nosso cérebro ele é mole. A nossa massa encefálica ela é toda molezinha, É a chamada massa cinzenta. Então eles introduziam esse objeto pelo nariz, ia lá dentro do crânio, futucava, Futucava o cérebro, E vinha tirando pelo nariz, Vinha raspando o cérebro, tirando pelo nariz. E os demais órgãos eram retirados por meio de um corte lateral do corpo e colocados em vasos canópicos. O coração não era retirado, pois acreditava que ele era responsável pela existência no além-vida. Lembra que o que é feito com o coração? O que Anubis faz com o coração do indivíduo? Então o coração precisava permanecer no corpo para garantir a existência no além-vida, e não só isso, mas para que ele também pudesse ser pesado. Os vasos canópticos, vaso canópico, ele era utilizado para preservar as vísceras do corpo. As vísceras, Pulmão, rim, baço, fígado, enfim. Isso era retirado e guardado em vasos. Após essas etapas, o corpo era empacotado e coberto por um tipo de sal durante 40 dias para desidratar. Quero lembrar vocês, não sei se vocês já comeram bacalhau, mas o sal ele é utilizado para preservar carne. Então, num tempo que não existia geladeira, as carnes eram salgadas para que elas pudessem ser guardadas, e consumidas mais para frente. Eu não sou professor de química, mas o sal ele possui a capacidade de retirar água de um determinado organismo. E a água ela ajuda muito no processo de putrefação da carne. O que é isso? No processo da carne apodrecer, estragar. Por que uma carne apodrece? Porque ela estraga. Porque quando o indivíduo morre, o corpo, o organismo vivo do animal, do homem, enfim, ele morre, suas funções vitais se extinguem, uma série de micro-organismos começam a se proliferar pelo corpo e consumir esse corpo. Então o sal ele elimina a água, ele elimina a proliferação desses micro-organismos por intermédio da água, dos líquidos do corpo, e aí a carne é preservada. Esse período de putrefação da carne, ele demora mais.
a carne se conserva por mais tempo. Então eles deixavam a carne lá salgada, igual um bacalhau. Pegava o corpo da pessoa e salgava igual um bacalhau para desidratar, para preservar. Depois disso, as suas cavidades eram tampadas. Entende quando ele fala cavidade tampada? Os buracos do corpo, né? Então, nariz, boca, ouvido, o ânus, era tudo tapado. E, mais uma vez, era banhado com essências aromáticas. Finalmente, o corpo era enfaixado e coberto com resina e recebia os encantamentos dos sacerdotes para sepultá-lo. Todo o processo de embalsamamento durava cerca de 70 dias. No entanto, por custar caro, poucas pessoas tinham recurso para realizá-lo. É engraçado isso. Deixa eu fazer só uma comparação. Era muito caro para uma pessoa sepultar alguém nesse processo, né? Mumificar. Ter uma múmia era coisa para mumificar o corpo de um familiar, uma coisa para gente rica, para quem tinha dinheiro. O faraó era um cara rico, o faraó tinha dinheiro. Então, havia casos de sacerdotes, de generais do exército, vou falar general para ficar fácil de entender. Pessoas que faziam parte da nobreza, familiares do faraó. Então havia essa questão, né, do processo de mumificação ser algo restrito a pessoas que têm dinheiro. Então, o pobre dificilmente no Egito ele poderia conseguir passar por um processo desse, de mumificação, de balsamamento. Eu queria fazer um paralelo, é interessante, né, que nos nossos dias, como é caro sepultar uma pessoa. Eu já presenciei algumas situações e, enfim, é uma coisa bem complexa. Hoje em dia há uma burocracia, há uma estrutura funerária hoje que é bem complicada. Já, como falei, já vi algumas situações muito chatas mesmo com relação a sepultamento de familiar, sabe? Ver lance de grana mesmo, para pagar caixão, para pagar enterro, para pagar translado de corpo. A questão da morte, ela é muito estranha pra gente, né? A gente depende muito de fazer funerais para que a gente possa se despedir do indivíduo morto, do ente morto, do ente querido, e para que a gente possa ter o nosso luto, né? Ter o nosso luto garantido. Bem, vamos lá. Então todo o processo durava 70 dias, né? Custava muito caro, poucas pessoas poderiam fazer, ter acesso a isso. Os egípcios enterravam suas múmias com o máximo de objetos pessoais porque acreditavam que eles seriam necessários em outra vida. Por isso, além dos vasos canópicos, era comum encontrar no local de sepultamento vários tipos de utensílio, como armas, mobílias e até alimentos. Teve uma pirâmide que eles descobriram. Deixa eu descer aqui rapidinho, pra vocês verem as imagens. Descobriram uma sepultura, acho que foi a de Tutankhamon, não lembro agora qual foi o faraó. E eles encontraram dentro da câmara mortuária, ou seja, o local, uma sala onde ficava o sarcófago, eles encontraram carruagens, armas, escudos, mobília mesmo, sabe? Cadeira, escrivaninha, porque eles acreditavam que o morto, o defunto, ele, quando acordasse, ele poderia precisar utilizar aqueles utensílios. Bem, temos aí duas imagens. Essa imagem aqui, desse ladinho, são vasos canópicos, representando os 4 filhos de Horus. Né? Então, cada um desses vasinhos guardavam uma parte do corpo, um órgão do corpo humano, do morto. E aí tem aqui no vaso
uma espécie de um encantamento, palavras mágicas, coisas desse tipo. E na outra figura aqui nós estamos vendo um processo de mumificação, né? Os indivíduos ali mumificando, fazendo todo o preparativo no corpo, tem uns vasos ali embaixo, né? Deve ser para conter fluidos, ou então deve ter algum tipo de produto químico para poder embalsamar o corpo, alguma coisa aromática e tal. E vocês percebam que ali na imagem o próprio Anubis está tratando desse corpo, né? Cuidando do processo de mumificação deste indivíduo ali falecido, ok? Bem, aqui nós temos uma parte falando sobre ritual funerário, né? Eu gostaria que vocês dessem uma pausa no vídeo para ler essa parte, porque eu vou pular ela, tá legal? Tô falando sobre a pirâmide de Kelps também, né? Enfim, as pirâmides eram verdadeiros locais de sepultamento, eram imensos complexos funerários, mausoléus. Bem, os conhecimentos na medicina e na matemática. Não sei se você sabe, mas se você não sabe, você está aqui para saber, para aprender, né? Os egípcios, eles eram muito bons em medicina e matemática. Uma prova de que eles eram muito bons em matemática são as pirâmides, construídas de uma forma assim perfeita, né, com toda a simetria, tamanho, proporção, ângulo, quadrados, enfim, quadrado da área, enfim. Então a civilização egípcia é muito admirada até os dias atuais graças aos conhecimentos e técnicas criados em várias áreas, como na irrigação, na arquitetura. Em relação à medicina, os egípcios também desenvolveram práticas importantes, pois o hábito da mumificação, promovido por meio da dissecação de cadáveres, contribuiu para o aprimoramento de conhecimentos sobre a anatomia e o funcionamento do corpo humano. Como é que é isso? O egípcio ele tem muita liberdade para trabalhar no corpo humano. Então, o ritual da mumificação, retirar o cérebro pelo nariz e tal, abrir o corpo, né, abrir o corpo, tirar o órgão, tirar o pulmão, né, tirar as vísceras, mexer com a parte interna do corpo humano. Essa exploração do corpo humano, explorar no sentido de desvendar o corpo humano, fizeram com que os egípcios eles aprendessem muito sobre a anatomia. Os egípcios já faziam cirurgia, para vocês terem uma ideia. É interessante, vamos fazer uma comparação, é interessante que no período medieval, que vocês vão estudar mais para frente, havia um pudor muito grande com o corpo humano. Como assim, professor? O que é isso? Quer dizer com pudor? Como assim? Em função da religiosidade medieval, você desenterrar um corpo do cemitério, você abrir um cadáver para ver por dentro, você pesquisar, investigar um corpo humano, era uma coisa feita assim, nossa, que absurdo, isso era proibido, né? Tem até um nome para isso, né? Vilipendiar. Olha um nome bonito para você dar para colocar no teu cachorro. Vilipendiar o corpo, né? Então era proibido, em função de questões religiosas, você mexer no corpo, né? Até porque o corpo ele vai ser utilizado na ressurreição dos mortos, de acordo com a religião cristã. Os egípcios pensavam diferente, eles pensavam que eles precisavam mexer no corpo para garantir a imortalidade do corpo. Então, essa liberdade, né, digamos assim, para mexer no corpo morto, fez com que os egípcios aprendessem muitas coisas sobre o corpo humano, sobre o funcionamento do corpo humano, e começaram a desenvolver várias técnicas medicinais, de medicina, de cirurgia, de tratamento, enfim. Dessa forma, foi possível desenvolver técnicas e procedimentos para o tratamento de fraturas, luxações,
cirurgias, problemas ginecológicos, entre outros. Ainda no Egito Antigo, houve avanço nos estudos sobre o coração e até sobre o câncer de mama. Olha só, galera, que doideira. No campo da matemática, também houve inúmeras descobertas. A realização de construções, como pirâmides e templos, contribuiu para grandes avanços na geometria. Os egípcios também inventaram o calendário solar e um sistema de numeração próprio para atender às necessidades cotidianas, como o registro de operações comerciais. Então aqui nós temos dois exemplos disso. Tá? Aqui nós temos um papiro, é o papiro de Edwin Smith, contém importantes informações médicas como procedimento para cirurgias, entorses e fraturas, além da descrição do câncer de mama. Gente, olha aqui, que doideira. Os egípcios já tinham conhecimento sobre o câncer de mama e da cirurgia para tal. E um detalhe que eu ia falar com vocês é sobre o papiro. No meu outro vídeo eu falo sobre o papiro, não explico muito sobre o papiro, mas o papiro ele era retirado de uma planta chamada papiro. Então, era uma árvore, uma plantinha, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa para me ajudar a fazer essa representação. Uma planta, né? E dessa planta era retirado do caule dela, né? Uma espécie de uma folhinha que era o revestimento da planta. E essa folhinha era utilizada para escrever. Então esse aqui é um papiro, né? E a palavra papel vem de papiro, né? E o papel hoje ele é feito a partir de plantas, o papel vegetal, né? No caso, feito de árvores, né? Bem, aqui do outro lado, o papiro de Hind apresenta problemas relacionados ao cotidiano e as soluções, além de equações, de quocientes de vários tipos e de divisão de números naturais. Então aqui, ó, um papiro, aqui, ó, parece uma página do dever de matemática de vocês, né? Não estou me referindo à letra, tá? Então aqui, ó, formas geométricas, cálculos, um sistema numérico como nós temos um sistema numérico próprio deles, né? Ou seja, não era igual ao nosso, não era igual ao nosso sistema numérico, é um sistema que eles desenvolveram, de números que eles desenvolveram. Enfim, vamos para o próximo quadro, nosso quadro eletrônico. E aí nós temos aqui um texto falando sobre a possível descoberta do túmulo da mulher de Tutankhamon, que foi um importantíssimo faraó antigo, né, do Egito, um dos mais famosos, ok? Deixa eu ler só um trechinho aqui para vocês. A sepultura de Ankhesenamun nunca foi encontrada, mas os arqueólogos acreditam que os seus restos mortais têm de estar no Vale dos Reis, junto aos dos seus dois maridos, Tutankhamon e Ai. O túmulo da mulher, daquele que ainda hoje é o mais famoso faraó do Egito, poderá ter sido encontrado no Vale dos Reis, em Luxor. O arqueólogo egípcio Zahi Hawass encontrou as jazidas de fundação de um túmulo desconhecido, onde poderão repousar os restos mortais de Ankhesenamun, mulher e meia-irmã. Lembra que eu falei lá em cima sobre o Osíris e a sua esposa barra irmã Ísis, e sobre essas relações serem muito comuns na antiguidade, de irmão casar com irmã, primo casar com primo, enfim, sabe? O que pra gente é muita doideira, para eles era muito normal. Mulher e meia-irmã. Mas deixa o aviso de que ainda é cedo para ter a certeza da possível descoberta da esposa de Tutankhamon. E aqui tem uma imagem, né, de Ankhesenamun retratada à direita, ou seja, essa daqui, né?
e Tutankhamon, seu meio-irmão e esposo. E segundo o que se tem informação, né, deixa eu jogar aqui minha carinha para cá, que ele deveria ter tido 9 anos de idade, né, quando ocorreu esse casamento. O que se sabe é que o Tutankhamon ele morreu muito cedo. Ele morreu muito jovem. Depois vocês dêem uma pesquisada aí sobre o Tutankhamon. Tem uns vídeos no YouTube muito legais falando sobre mostrando o túmulo dele, né, fotos. É muito legal. Bem, para concluir, vamos lá, vamos à conclusão da nossa aula. A história dos egípcios continua a exercer grande fascínio e curiosidade nas sociedades atuais. Por isso, há inúmeros filmes e livros que retratam o Egito Antigo. O surgimento de uma notável civilização no Egito Antigo ocorreu graças à atuação de homens e mulheres que desenvolveram várias técnicas para o aproveitamento do rio Nilo em prol de sua sobrevivência. No entanto, a sociedade egípcia não era igualitária, mas dividida em vários grupos que possuíam funções e graus de importância diferenciados. O estudo da mitologia é um importante meio para compreender as principais crenças religiosas dos egípcios na antiguidade. O mito de Osíris tornou-se uma grande referência, não apenas para os faraós, mas para toda a população, que também passou a buscar meios de garantir a vida após a morte, além de construir templos e realizar vários rituais para cultuar os deuses. Então, a história dos egípcios está presente no nosso tempo. Filmes. Tem a Múmia que eu falei, Uma Noite no Museu. E tem vários filmes. Tem o filme da Múmia mais recente, que é uma regravação que é com Tom Cruise, né? Até que é legalzão. Só tem uma cena que é chata, longa, mas o filme até que é interessante. E entre outros filmes por aí que falam sobre esse período. Ok? Bem, encerramos aqui então sobre o Egito, né? O Egito Antigo. Espero vocês numa próxima aula, ok? Se inscrevam no meu canal, curtam este vídeo. Sempre quis dizer isso. E até a próxima, tá legal, galera? Um beijão e tchau.